Olha aí, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas e essa daqui é a sua aula número 10 sobre HTML5. E na aula de hoje a gente vai falar sobre ID e Class, duas partes bastante importantes do HTML5. ID tem uma funcionalidade, Class tem outra funcionalidade e a gente vai ver tudo nessa aula. Iniciando pelo ID, o ID nada mais é do que um identificador. Ele serve principalmente para identificar uma seção, identificar um elemento que a gente vai precisar fazer alguma coisa com esse elemento no futuro. E aí a gente vai usar esse identificador, né, para identificar o elemento e poder fazer os tratamentos que a gente vai precisar fazer, né? Então, a gente utiliza, né, para isso a hashtag, né, na frente quando a gente estiver utilizando esse ID, junto do nome, né? A gente vai ver isso mais aprofundado via exemplos, mas basicamente a gente utiliza esse hashtag em CSS ou em elementos A, que são links, né? Para fazer o link entre ou links internos ou links externos, né? A gente vai ver tudo isso. E para a gente inserir, né, IDs ou identificadores nos nossos elementos, a gente utiliza o atributo ID e dentro a gente informa o valor desse identificador, né? Então aqui a gente vai ver aqui um exemplo. Então a gente vai para o nosso editor. Eu já vou salvar. Na nossa pastinha HTML5, eu vou criar aqui a nossa aula 10. Aula 10. E dentro dessa aula 10 eu vou criar o arquivo index.html. Então, como de costume, né, a gente já vai trazer a nossa estrutura pré-pronta. Aqui a gente já tem o nosso title, né? Eu já inseri previamente a aula 10. Essa aula é sobre ID e sobre Class. Aqui no nosso body, a gente vai começar a fazer algumas brincadeiras, né? Então, inicialmente eu vou utilizar a tag div. A gente não viu ainda, mas a gente vai ver nessa aula. A tag div, ela serve para fazer divisões, né, na nossa página. Então a gente pode, por exemplo, fazer a divisão de possessões, né, de acordo com o assunto que a gente está tratando na nossa página. Então div é basicamente utilizada para isso. E então, para iniciar, a gente pode inserir aqui dentro dessa div o ID, né, que é a chave, e aqui a gente pode colocar um nome, por exemplo, seção 01, né, sem acento, né, que é muito bom uma boa prática a gente não utilizar acento. E dentro desse cara, para ficar mais interessante o exemplo, a gente vai colocar aqui um título e dois parágrafos. Então, esse título vai receber a fonte branca e centralizado. E ficará centralizado. Fechando aqui nosso H1. A gente, através de CSS, a gente vai conseguir deixar esse texto com a fonte branca e com o texto vai ficar centralizado na nossa página. A gente vai fazer essa configuração em breve. O próximo que a gente vai inserir aqui é um parágrafo. Então, esse parágrafo não vai receber formatação. Não vai receber formatação. Essa daqui é a nossa estrutura, né? Uma estrutura prévia para a gente conseguir explicar muito bem o que é um ID e o que é uma class, que é o que a gente vai ver em seguida. E já esse outro parágrafo, a gente vai informar. Esse parágrafo também vai receber a fonte branca e ficará centralizado. Então, fechando aqui o nosso parágrafo, aqui a gente tem a nossa seção, né? A gente tem uma div que contém um ID, seção 01, e aqui a gente tem o conteúdo dela, um título e dois parágrafos, bem comum, bem tranquilo. Salvando, eu vou vir aqui na pastinha HTML5, aula 10, eu vou dar 2 cliques e a gente vai, né, como de costume, a gente vai receber aqui o que a gente fez, né, a nossa configuração. A gente seria um título e dois parágrafos. Mas agora que entra a explicação referente a ID, né? O que a gente vai poder fazer aqui é o seguinte:
dentro de head, existe outra forma de inserir configuração de CSS. Então no HTML existe uma tag chamada de style. Essa tag style, ela pode receber propriedades de CSS dentro dela. E é o que a gente vai fazer aqui. Basicamente, vocês não precisam se preocupar nesse momento em tentar entender o que isso aqui significa. Simplesmente eu vou colocar isso daqui para exemplificar o uso de um ID e de uma class. Isso aqui vai ser importante para as futuras aulas, né? Então aqui simplesmente eu já vou trazer essa configuração pronta para não demandar muito tempo da aula e eu volto já para a gente continuar. Bom, voltando aqui, vocês percebam que dentro da nossa tag style eu inseri aqui um bloco, né, que é bem diferente do que vocês já viram. Mas basicamente o que eu quero dizer com isso aqui? Lembra que no slide a gente viu que um ID ele é identificado por hashtag. E essa hashtag ela recebe após ela o nome do ID que a gente deu, né, que a gente definiu. Então essa nossa div ela chama-se seção 01 e foi justamente esse nome, seção 01 que a gente deu aqui, passando um identificador de um ID em HTML, que é o hashtag. E aqui dentro a gente colocou uma propriedade que a gente já viu antes, que é background color, e essa propriedade ela muda o fundo, né, do elemento que a gente está definindo. Então aqui a gente está definindo o fundo dessa seção aqui como azul, né? Então a gente vai ver que essa div lá no browser ela vai estar pintada de azul e basicamente a gente utiliza o ID para isso, para informar uma propriedade CSS, para a gente fazer uma configuração desse tipo. Então salvando aqui, a gente vai lá no browser e se a gente recarregar aqui a nossa página, perceba que o título, o fundo na verdade ficou azul e ele pintou justamente só isso. Ele não pintou mais nada além disso. Então essa daqui é a utilização. A gente passou o nome do ID que a gente tinha, dizendo, o elemento que tem esse ID aqui, ele vai ser pintado de azul. Então é isso que a gente fez. Basicamente esse daqui é a funcionalidade, é como que um ID funciona. Para estender um pouco mais, eu vou copiar esse bloco e vou fazer o seguinte. Eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e aqui a gente vai fazer o seguinte. É incorreto a gente dar o ID, geralmente ele é único, ele não pode ser duplicado. Então a gente só pode ter um ID com aquele nome na nossa página. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte: se eu deixar esses dois ID com o mesmo nome, não vai ter problema algum. Porém, não é uma boa prática a gente criar IDs com o mesmo nome. Então o que a gente vai fazer aqui? Muito simples, a gente só vai informar outro nome para a nossa outra seção. Então ficaria a seção 2. E aqui no nosso estilo, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: vamos copiar essa propriedade, vamos colar ela. E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: a gente vai passar o nome da seção, que é essa seção aqui de baixo. E ao invés de deixar ela como blue, vamos deixar ela como red. Background color red. Então salvando, se a gente for lá no browser e atualizar a página, a gente vai perceber que a nossa outra seção, né, nossa outra div, foi pintadinha aqui de vermelho. E com isso a gente finaliza essa parte falando de IDs. Então voltando aqui para a nossa apresentação, a gente vai falar agora sobre class. Class, né, em português significa classe, mas a gente utiliza, né, o nome class, que ele é utilizado numa página HTML para definir um conjunto de configurações. E essas configurações elas podem ser utilizadas mais de uma vez. Essa é a grande diferença em relação ao ID. O ID ele é criado também para a gente definir uma configuração, mas essa configuração só é utilizada uma vez. O ID só pode ser utilizado uma vez. A class não, a class ela pode ser utilizada várias vezes. E o que acontece? O ID ele recebe hashtag, né, como símbolo dele. Já o class recebe um ponto. A gente vai ver isso, né, aqui no próximo hands-on. Então voltando aqui para a nossa apresentação, o que a gente vai fazer é o seguinte: nesse título a gente vai informar aqui o atributo class, passando o seguinte valor:
texto formatado. E o que mais a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, nesse outro parágrafo aqui de baixo, a gente também vai criar novamente uma classe e vai escrever a mesma coisa, texto formatado. E o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai inserir aqui uma nova propriedade, né, para fazer justamente essas configurações de título vai receber uma fonte branca e o título vai ficar centralizado. Então eu vou pausar novamente o vídeo para inserir essas propriedades aqui no CSS e a gente volta já já. Bom, a gente inseriu aqui a configuração, a gente informou aqui texto formatado, que foi justamente o nome que a gente deu para nossa classe, né? Nosso class, texto formatado. E antes do nome a gente inseriu um ponto, perceba que tem um ponto. Esse ponto identifica que o bloco, né, o que a gente quer usar, a classe que a gente quer usar, é uma classe. Assim como o hashtag informa ao browser que o que a gente quer usar é um ID. Então essa aqui é a grande diferença. E basicamente o que a gente definiu aqui foi color, a gente definiu uma cor, e em seguida a gente definiu um text align, né, um alinhamento do texto center. Ou seja, a gente vai fazer com que o texto fique no centro. Essas duas propriedades a gente já viu previamente, então a gente já conhece. Então se a gente salvar isso daqui e for lá no nosso browser e recarregar a página, perceba que o fundo continua azul. Esse H1 aqui, que é o título, que recebeu a formatação texto formatado, ficou branco e centralizado. E esse parágrafo, da mesma forma, ele ficou com a fonte branca e centralizado. Já o parágrafo que a gente não inseriu a classe, ele ficou normal, do jeito que era, com a mesma cor de fonte, alinhado à esquerda e nada mudou. A gente vai fazer a mesma coisa para esse bloco de baixo. A gente vai deixar esse título centralizado e esse daqui, esse outro parágrafo aqui embaixo da mesma forma. A gente vai centralizar ele. Então, voltando aqui, a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Na verdade, eu vou colocar no parágrafo. Então, class, vou colocar aqui texto formatado, por exemplo. E no próximo a mesma coisa. Class recebe texto formatado. Então, se eu salvar aqui novamente, se eu voltar lá no browser e atualizar, perceba que o título permaneceu da forma que era, a gente não mexeu na formatação dele, mas os dois parágrafos eles ficaram com a fonte branca e centralizados no texto. Então a gente consegue perceber com esses exemplos como que o ID funciona e como que a class funciona. A class ela é utilizada para ser utilizada várias vezes, uma configuração que vai ser usada várias vezes, e o ID ele é utilizado para identificar alguma coisa. Por exemplo, o ID seção 1 foi utilizado para definir a seção azul, e o ID seção 2 foi utilizado para definir a seção que está em vermelho aqui, né? Então a gente viu esses dois exemplos, muito simples, né? A gente viu também a tag style, que é utilizada, é outra forma da gente inserir CSS, né, na nossa página. E aqui a gente tem, né, nossas duas divs, div 1 e div 2. Essas divs contêm as seções, né, seção 01, seção 02. E dentro dela a gente pode ter uma série de elementos. E esses elementos podem ou não receber o atributo class, que vai ter a configuração que a gente precisa para deixar o texto formatado, né? Então, se a gente voltar aqui para a nossa apresentação, a gente vai ver que foi isso que a gente viu, né, na aula de hoje. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum comentário, esse aqui é o nosso e-mail, esse aqui é o nosso Instagram, @ogamish, esse daqui é o nosso canal no YouTube. De qualquer forma, o Telegram, o Telegram oficial, né, do Ogamish, o link está na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!